Bom dia com Jesus! Mais uma vez chegamos até você, ou melhor, mais uma vez nós nos encontramos, nós nos reunimos e, como nos ensina a palavra de Deus, nos reunimos aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus. É uma alegria muito grande, indiscutível, indizível, podermos celebrar o nome do nosso Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. E um detalhe que não podemos esquecer: Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Não posso deixar de falar essa palavra. Haja o que houver, aconteça o que for, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho certeza que você está dizendo isto também. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que você também reconhece esta verdade. Na verdade, não apenas eu, mas todos nós estamos dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que maravilha! A despeito das circunstâncias, das adversidades, a igreja fiel, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua firme, marchando, porque a igreja de Jesus, ela é visível e invisível, ela é militante e triunfante. O que nos move, o que move o povo de Deus, o que move a igreja fiel a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é exatamente a certeza de que Jesus Cristo é Deus conosco. E com essa certeza nós vivemos a esperança. E esta é uma palavra que caracteriza muito bem a mim, a você, a todos nós. A esperança em Jesus Cristo. Olhando para o alto, olhando para cima, buscando ao Senhor, vivendo o que nos diz o apóstolo São Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esperança é a palavra-chave para nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Então chegamos até você. Mais uma vez nos reunimos para celebrar o nome do Senhor. E eu quero te convidar a abrir o texto sagrado. Leia aí no livro ou no smartphone. Abra a Bíblia nos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 126 e o primeiro e o segundo versículo do Salmo 127. Salmo 126 e o primeiro e o segundo versículo do Salmo 127. Assim nos diz a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Palavra do Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Eu quero convidar você agora para elevarmos a Deus os nossos pensamentos em oração. Nós vamos orar. Vamos orar pelo pregador, Reverendo Fausto Brasil. Vamos orar pelos nossos músicos que vão ministrar o louvor, os nossos irmãos
Everton, o nosso irmão Carlos Batista e o Anderson Vitorino, que vão ministrar o louvor nesta manhã gloriosa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem o controle sobre o microcosmos e o macrocosmos. O Senhor tem o controle sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o teu nome. Nada acontece sem a tua permissão. Tu és soberano sobre os céus, sobre a terra. Tu és o Senhor e não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Aqui, Senhor, nós nos reunimos via online, nós nos reunimos, ó Deus, a tua igreja visível e invisível, militante e triunfante, nós nos reunimos para te adorar, nós nos reunimos para testemunhar de que só o Senhor é Deus, nós nos reunimos em nossas casas, em nossos lares, as famílias reunidas, o teu povo congregado, para proclamar que só Jesus Cristo salva. Ó Deus, abençoa-nos neste culto. Abençoa o pregador, o teu servo, reverendo Fausto Brasil. Abençoa os nossos ministros do louvor. Abençoa, Senhor, os nossos queridos Carlos Batista, Everton Gonçalves, o Anderson Vitório. Abençoa, Senhor. Toma-os em tuas mãos e ministra através dos teus servos. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Graças a Deus, que louvor maravilhoso, que bênção! Dá uma ideia de como será lá no céu. A verdadeira música, a boa música, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz, ouça bem, preste atenção, é a palavra de Deus quem nos fala. E eu vou ler no profeta Malaquias, no capítulo 3, vou ler o versículo 10 e o versículo 11. Assim nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Está aparecendo aí na tela as contas da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Não deixe de consagrar a Deus o teu dízimo, a tua oferta. Assim nós estamos fazendo, graças a Deus, toda a igreja está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque em tudo isso o Evangelho marcha. Nós não podemos esquecer dos nossos compromissos, do culto que devemos ao nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso, e eu quero agradecer por este momento. Senhor, graças te damos, porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Graças te damos, ó Deus, pela vida, pela saúde, pelo livramento, pelo teu socorro bem presente. Graças te damos, ó Deus, acima de tudo, como diz o apóstolo São Paulo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Graças te damos porque é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós consagramos a ti este ofertório, os dízimos e as ofertas, assim como te pedimos a tua bênção sobre as finanças do teu povo, sobre o trabalho do teu povo, sobre o emprego. Pedimos a tua bênção sobre a economia de todo o povo, a economia do Brasil, a economia do estado de Sergipe, de Aracaju. Abençoa, Senhor, os empresários, abençoa os empregadores, abençoa os trabalhadores, os empregados, abençoa, Senhor, a economia de todo o povo. Nós consagramos a ti este ofertório, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é o nosso verdadeiro pão diário. Como disse o salmista, quanto amo a tua lei, ó Senhor, é a minha meditação todo dia. E desde o Gênesis até a consumação dos séculos, o Senhor tem falado e vai falar através dos seus servos, dos seus profetas. Hoje, o mensageiro de Deus para nós é o pastor, o reverendo Fausto Brasil, um dos pastores da nossa Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Então vamos ouvir com atenção a mensagem de Deus através do reverendo Fausto Brasil. Olá, meus irmãos. É sempre bom estarmos juntos. Eu hoje quero meditar com vocês num texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar,
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua presença, reconhecendo, Senhor, o Teu amor e cuidado conosco. Pai, eu oro especialmente nesta hora, Senhor, diante da Tua palavra e clamo para que o Espírito do Senhor comunique algo no coração de cada um de nós. Que nós sejamos fortalecidos, edificados, Senhor, acrescidos com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O mar sempre houve um tom de mistério. Alguns veem o mar com um certo receio, com medo, com insegurança. Há outros que olham para o mar com fascínio e ficam maravilhados com a sua grandeza e com a sua beleza. Talvez seja por isso que tantos fazem o mar como um exemplo de vida. O cantor sacro certamente raciocinou assim, quando ele disse: mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Talvez o mar por onde você esteja navegando tenha estado turbulento e as dificuldades estejam fortes e você tenha estado assustado com tudo que você tem escutado e visto nesse momento no nosso país ou muito próximo de você, quem sabe dentro da sua própria casa. Ventos que te impedem de chegar talvez aonde você deseja chegar, circunstâncias que lhe têm exigido mais forças nos remos. E talvez você esteja já meio que cansado de estar remando e não estar vendo progresso na sua trajetória. Após a multiplicação dos pães, no texto que li, Jesus dá uma ordem a seus discípulos, no versículo 22, dizendo a eles, para eles irem para o outro lado do mar da Galileia. Marcos diz para eles irem para Betsaida. Eles obedecem Jesus. E Jesus então sobe a um monte com a intenção de ficar sozinho e orar, enquanto seus discípulos entram no barco e seguem seu destino. Jesus queria ficar só. Os dias que antecederam esse momento foram dias bastante estressantes para Jesus, especialmente para Jesus. Porque João Batista, seu primo, há muito pouco tempo havia sido assassinado, morto, e Jesus certamente estava entristecido e pensativo diante de tudo que estava passando. Jesus então vai orar, ele quer estar sozinho com o Pai. João diz que os discípulos já haviam remado 20 a 30 estádios, o equivalente a cerca de 8 quilômetros, mar adentro, em um pequeno barco e em um pequeno mar, porque o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, um grande lago, com cerca de 16 quilômetros. Então, os discípulos estavam exatamente no meio do mar da Galileia e eles estavam passando por dificuldades, porque quando eles chegam no meio do caminho, há uma revolta
nas águas, um vento tempestuoso, e eles não conseguiam mais ir contra o vento contrário a eles, e eles estão em dificuldades. A pergunta que surge aqui é: o que fazer quando os ventos nos são contrários? Porque nem sempre as coisas vão a nosso favor. Às vezes as coisas vêm contra nós. E às vezes o nosso esforço se torna muito limitado. E às vezes o cansaço, o abatimento vai tomando conta do nosso coração. E até outros sentimentos, como medo, por exemplo. Uma das coisas que nós precisamos fazer quando os ventos nos são contrários é sustentar a esperança. Versículo 25 nos diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Marcos diz que Jesus estava vendo seus discípulos em dificuldades. Mas somente na quarta vigília da noite, ou seja, por volta das 3 da manhã, Jesus havia se despedido deles no final do dia, por volta de 6 da tarde. Então, já havia se passado cerca de 9 horas desde a despedida deles na praia. E então, 9 horas depois, Jesus vai ao encontro deles andando por sobre o mar. É comum, às vezes, nos sentirmos como que esquecidos por Deus. Às vezes passa pela nossa mente ou de que as nossas orações não estão atravessando o teto, ou então que Deus não está se importando com a nossa situação. Aonde não habita a esperança, habita o medo. Onde não habita a esperança, a fé, habita o medo. O medo nos conduz a termos uma falsa visão de Deus. Quando os discípulos observam um vulto vindo à direção deles, eles ficam atemorizados e gritam. O termo usado por Mateus é aterrados. Eles ficam paralisados. A visão deles se torna turva. Eles não conseguem reconhecer o Mestre, eles não conseguem reconhecer Jesus naquele momento. Às vezes isso também acontece conosco. Se nosso coração se enche de medo e a esperança se esvai, a nossa visão de Deus também se torna difícil. Nós temos dificuldades de enxergar Deus justo em determinadas situações. Nós temos dificuldades de enxergar Deus como todo-poderoso até em determinados momentos difíceis que atravessamos. Os discípulos confundem Jesus com um fantasma. Havia uma lenda entre os pescadores da Galileia da época, que dizia que se uma navegação estava em alto mar e vindo uma tormenta, alguém visse um fantasma, isto era sinal de tragédia, todos morreriam. Provavelmente por causa desta lenda, os discípulos ficaram, como diz Mateus, aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. A cura para o medo está em ouvir as palavras de Jesus. Jesus, vendo-os aterrorizados, Jesus diz então: não temais, sou eu. Isso trouxe alento ao coração deles. Nada traz mais paz ao coração de um homem do que a voz de Deus. Nada aquieta as tempestades dentro de nós mais do que a palavra de Deus. A voz de Deus acalma o coração atemorizado. O salmista, no Salmo 119, versículo 50, diz que o que me consola
na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, pare de ficar dando ouvidos aos seus pensamentos, especialmente aqueles pensamentos que te perturbam. Pare de ficar dando ouvidos ao som das grandes ondas que rebatem em você. Pare de ficar dando ouvidos às vozes, quem sabe, de pessoas e até mesmo do leão que ruge ao nosso derredor. E pare para ouvir a voz de Deus. Aquiete-se para ouvir a voz de Deus. Procure ouvir a voz de Deus. A minha oração, sempre quando alguém está passando por um momento difícil demais, sempre tem sido essa: Senhor, fala ao coração dessa pessoa, porque eu posso falar, outra pessoa pode falar, mas nada que a gente possa dizer em determinados momentos parece atingir uma pessoa. Mas quando Deus fala, a tempestade se aquieta. Uma segunda coisa que nós precisamos ter em nós quando os ventos nos são contrários é manter a perseverança. Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, ele responde dizendo: se és tu, Senhor, diga para que eu vá ter contigo e irei. E Jesus então disse: bem. Então Pedro desce do barco e começa a andar na sua direção. Mas Mateus diz que Pedro, então, reparando a força do vento, quem sabe sentindo as águas chicotearem suas pernas, ele olhou para a circunstância e começou a afundar, e então ele pede socorro. Jesus então toma-o pela mão, leva-o seguro ao barco e, chegando lá, diz a ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro teve a motivação certa, mas ter a motivação correta não é o suficiente na vida. Você pode querer estar perto de Deus, você pode querer estar perto de Jesus, as intenções sua pode ser a melhor possível, mas direcionar a sua pessoa, a pessoa correta, não é suficiente. Pedro direcionou seus passos a Jesus, direcionou a sua fé a Jesus, mas não foi suficiente. A sua confiança estava posta em Jesus e em mais ninguém. Ele não divide a sua confiança a deuses estranhos, mas a fraqueza de Pedro foi a razão de Jesus tê-lo repreendido. Foi porque a sua fé foi pouca. E quando eu fico pensando nessa expressão de Jesus, homem de pequena fé, eu fico pensando: puxa, mas Pedro foi ousado. Pedro teve uma grande fé, uma fé que eu e você possivelmente não temos, de fazer algo tão extraordinário. Em que sentido a fé de Pedro foi pequena? E a única resposta que eu encontro para essa pergunta é que a fé de Pedro não foi pequena no seu feito. A fé de Pedro foi pequena na sua duração. Durou muito pouco. Durou muito pouco. Deseje ir a Jesus. Deseje buscar a Deus. Mas não desista. Continue crendo. Continue buscando. Às vezes nós estamos numa condição, de tanta luta, em que a nossa fé está sendo testada e nós estamos passando por uma provação. E então as circunstâncias começam a mostrar-nos de que
de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas só estão piorando e você começa a fraquejar, você começa a ter dúvidas, você começa a questionar, será? Então eu quero te dizer hoje, para você que está vivendo esse momento, mantenha-se firme, não desista de orar, não desista de buscar, não desista de manter-se firme na fé, crendo. Aliás, ter fé em Deus não é simplesmente acreditar na sua existência. Ter fé em Deus é acreditar no que Ele fala, é crer nas promessas dEle e se agarrar a ela, especialmente em momentos como esses em que a gente vive, de dificuldades. E uma terceira coisa que nós precisamos fazer quando os ventos nos são contrários é entendermos que Deus tem seus próprios métodos. Às vezes queremos que as coisas funcionem do nosso jeito e nós esperamos que Deus faça do nosso jeito e nem sempre é assim. Em João capítulo 6, versículo 22, João diz que os discípulos haviam deixado um barco para Jesus, mas ele não usou aquele barco para ir ao encontro deles. Jesus resolve ir andando por sobre o mar. Nem sempre Deus usa os métodos que nós esperamos que Ele use. Às vezes Deus usa métodos extremamente extraordinários, diferentes. Eu me lembro de um pastor que certa vez estava muito entristecido, abatido, com notícias que estavam chegando de seu filho, que estava morando no exterior naquele momento. As notícias não eram boas. Seu filho havia abandonado a fé, seu filho estava envolvido com o mundo das drogas, estava totalmente perdido, fazendo coisas que entristeciam muito o coração de seu pai e o preocupavam. E após receber notícias dele, o pai então sai andando e para ali numa praça, senta em um banco e à sua frente estava acontecendo uma obra, uma construção, e os trabalhadores estavam em um andaime, havia um servente que estava lá embaixo, um outro que estava no andaime, no meio, e o pedreiro estava lá no telhado. E o trabalho daquela tarde era colocar telhas ali sobre aquele telhado. E o pastor começou a ficar observando aquele movimento dos homens trabalhando. O servente pegava a telha lá embaixo, jogava para o que estava no meio, no andaime, e o servente do meio jogava para o oficial lá em cima. E ele então ia colocando as telhas. Mas em dado momento, naquele movimento contínuo, o pedreiro lá de cima ordenou para que o rapaz lá de baixo parasse. E então o rapaz parou e ficou olhando para o pedreiro lá em cima, e o pedreiro disse a ele: rapaz, se você continuar trabalhando do jeito como você está trabalhando, se referindo ao rapaz que estava no andaime, você vai sair daqui e vai para o hospital. Quando fulano lá de baixo jogar a telha, segure a telha do lado e jogue para mim. Porque o rapaz, por inexperiência, recebia a telha do rapaz lá de baixo e deixava a telha bater no seu peito. E então jogava para o pedreiro lá em cima. O pastor ouviu aquela orientação do pedreiro ao seu servente e pensou: puxa, sabe que Deus está falando comigo através disso? Porque eu sou exatamente como aquele servente que está recebendo a telha no peito. E o pastor então entendeu que Deus estava falando com ele. E na verdade, nós muitas vezes fazemos isso.
Às vezes recebemos situações e notícias que batem no nosso peito e nos machucam. E nós precisamos pegar isto e jogar para cima, sem permitir que isso nos machuque continuamente no peito. Deus interferiu na história do filho desse pastor. E esse filho tem trazido muitas alegrias à sua família até hoje, porque Deus ouviu as orações daquele homem em favor de seu filho. Deus sabe quando, Deus sabe como. A nós compete uma coisa só: crer. Crer. Deus continue a abençoar sua vida. E se os ventos estão sendo contrários a você, e se os dias estão sendo cansativos, o que Deus tem para te dizer hoje é: continue firme na sua fé, na sua esperança. Continue perseverante. E, principalmente, espere o agir de Deus. Deus tem seus métodos. Deus sabe o quando e o como. Continue crendo e fazendo a sua parte. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu queria mais uma vez orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu clamo para que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, nesta hora. Que o Espírito Santo do Senhor complete a obra no coração de cada um. O Senhor sabe a que se destina essa palavra nesta hora. E o Espírito do Senhor sabe como aplicá-la nos corações. Faz isto, Pai. Faz isto. Fortaleça aqueles que estão enfraquecidos, adoecidos na fé. Senhor, fortaleça aqueles que estão, Senhor, cambaleantes. Fortaleça, Senhor. Tira o medo, tira o cansaço, renova a fé, renova as forças e abençoe o trabalho, abençoe a família, abençoe a saúde de cada um destes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Quero dizer que é uma alegria enorme poder participar desse momento com vocês, nesse culto. Quero agradecer ao Conselho da Igreja na pessoa do Reverendo Emanuel, que me convidou para poder trazer essa palavra para você. Estamos vivendo um momento muito singular, um momento completamente diferente. E certamente nenhum de nós, certamente vivenciou uma situação como essa antes. E eu queria trazer para a nossa lembrança aqui um texto muito precioso. Recentemente nós comemoramos a Páscoa de uma forma diferente, isolados, cada um no seu canto. Ninguém pôde fazer aquele almoço para comer todo mundo junto. E certamente foi uma Páscoa bem diferente. Não tivemos na igreja, não tivemos culto comunitário juntos, e certamente bastante difícil esse momento. E eu queria então lembrar uma passagem lá do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 10, que é aquela história que vocês bem conhecem, quando Maria Madalena, ainda no escuro, bem cedo de manhã, ainda estando escuro, ela vai até o túmulo para ver o Senhor Jesus, provavelmente para poder derramar sobre o corpo dele bálsamo, especiarias, aromas, para poder minimizar os efeitos do processo de putrefação. Claro, passou um sábado ansiosa, provavelmente, para poder chegar naquele momento. A prova é que ela foi muito, muito cedo. E aí, então, ela se depara com aquela situação, provavelmente fica apavorada, sai correndo ali e vai contar a Pedro e João, dizendo: olha, roubaram o corpo do meu Senhor, não sei onde colocaram. E é interessante porque logo em seguida aqueles dois vêm. João primeiro olha e depois Pedro enfia a cabeça lá também no sepulcro, entra para ver, e por fim João entra e aquela situação se torna bem mais clara. Em momentos de crises, como aquele em que os discípulos de repente veem o seu mestre partir e morrer,
ficaram absolutamente sem entender o que estava acontecendo, essa passagem é muito rica, porque ela nos ensina exatamente as possibilidades, ou seja, quais são as nossas possíveis reações, ou como nós podemos enxergar os fatos, esse momento de crise. E o verbo que ali é usado para ver, na verdade é usado de 3 formas diferentes. Em grego você tem várias formas de dizer a palavra ver, o verbo usar o verbo ver. Maria Madalena, quando ela chega ali, ela enxerga aquela situação como uma situação de crise total. Morreu, acabou. E o verbo que é usado ali é um verbo chamado blepo em grego, e ela está dizendo assim, eu constatei e não entendi o que está acontecendo e roubaram o corpo do Senhor. Quando João vem e entra logo em seguida, da mesma forma ele enxerga, simplesmente descreve a situação com a sua mente, tipo, ele não está aqui. Se retira ou ficou ali, e o Pedro então entra, e o verbo que é usado ali por João para ele descrever essa situação é o verbo theorel. Ou seja, Pedro ele olhou aquela situação e perguntou: o que será que está acontecendo? Eu acredito que talvez muitos de nós nesse momento estejamos assim também, nesse momento de crise, perguntando: o que será que está acontecendo? Mas aí, em seguida, diz o texto que João entra lá e olha com mais calma e diz que ele vê e crê. E o verbo que é usado ali não é nem blepo, nem theorel, mas é um outro verbo, o verbo eidon. E o verbo eidon significa ver, mas ver compreendendo tudo. Ou seja, nós temos possibilidades diversas de encararmos essa situação de crise. Enxergarmos como Maria Madalena, e aí aquela postura de desespero, sem saber. Pedro, inquiridor, mas também sem entender o que está acontecendo. Ou João, que entra, olha e compreende absolutamente tudo. Eu fico me perguntando qual é a razão por que podemos ter essas possibilidades de reação em momentos de crise, desespero, inquirição e crer e confiar. Eu penso que a razão disso está talvez relacionada com o aspecto de o quanto estamos com o Senhor. Eu quero dizer que, obviamente, Maria Madalena vivenciou muitas coisas ali, viu? Mas quem realmente estava perto de Jesus todo o tempo eram os discípulos. E o Pedro olhou aquela situação ainda inquirindo, querendo entender e saber, mas disse que o discípulo amado, ele olhou e ele entendeu completamente tudo. E ele então creu. Eu penso que é assim também. Quanto mais próximos estivermos do Senhor Jesus, mais paz, mais consolo, mais tranquilidade. Eu quero dizer que Deus é um Deus muito bom, que Ele governa tudo, que a pandemia está nas suas mãos, o vírus está nas suas mãos. Ele controla do Sol, do universo, até partículas pequeniníssimas, menor até do que o vírus. Está tudo nas suas mãos. A diferença é como é que nós enxergamos isso. Desesperados, inquiridores ou descansando. Eu quero dizer que Deus ele tem uma palavra para você de consolo, de paz, de conforto. Ele está convidando você com o seu amor, com a sua graça, dizendo: confia em mim, vem para mim, me procura, me busca, eu estou ao seu dispor. Nesse momento de pandemia, irmãos, eu quero desafiar você a ter uma vida de oração diária com Deus, vida de oração, de leitura da palavra, e dentro das possibilidades de manter a comunhão com os irmãos, seja por um telefonema, um gesto, uma palavra, ou seja, num vídeo, uma videoconferência pequena, mas acima de tudo, busque ao Senhor. E esse Deus de graça, Ele está disposto a manifestar o seu poder. Lembro-me do povo na história no deserto, em Deuteronômio 8, quando Deus fala tudo o que aconteceu através de Moisés ali, dizendo: eu fiz vocês passarem por tudo isso, porque eu queria provar, eu queria fazer o bem para vocês. Meus irmãos, quando nós enxergamos, estando do lado do nosso Senhor, nós vemos todo o bem que Ele tem para nos dar. Nesse momento de dor, de dificuldades, eu quero dizer que o Senhor te chama para mais perto dEle. É isso que Ele quer de nós. Que nós tenhamos, como João, aquela visão, eidon, de ver e entender tudo, sabendo que mesmo em algum momento nós
tenhamos a visão do blepo, aquela visão que é simplesmente olha e não entende absolutamente nada, desespero. Deus é um Deus que nos possibilita a oportunidade de olharmos para Ele de novo, por meio da leitura da palavra, da oração, e Ele nos fará enxergar com seus próprios olhos toda essa situação. Deus, Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Ele é que tem o cetro do governo desse mundo e da sua vida também. Ele te convida para uma vida do lado dele, reclinando a sua cabeça no seu peito, e Ele te recebe assim, nesse momento de crise. Busque a Deus, ore, Ele está disposto a te ajudar. Deus te abençoe, querido. Prazer enorme, gostaria muito de poder estar perto de vocês, mas mais do que nunca, estamos todos isolados. Mas eidon, vendo e crendo que Deus está no controle de tudo. Ele te ama. Meu irmão, minha irmã, um abraço muito forte para você. Deus te abençoe ricamente, grandemente. Com o Senhor vamos passar por tudo isso. Ele é bom. Ele governa. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus por esta palavra. Graças a Deus que as nossas famílias estão sendo edificadas. É o que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Deus fala conosco, Deus nos alimenta com a sua palavra. Nós vamos agradecer, vamos orar. Eu quero orar por você, aí onde você está, se possível, em tua casa. Curve sua fronte, feche os olhos. Nós vamos orar, falar com Deus. Eu quero orar pelas crianças. Eu quero dar um abraço em espírito e em verdade às crianças da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto e todas as crianças espalhadas pelo mundo. Deus tem um plano especial para cada uma das crianças. Quero orar por você, papai, quero orar por você, mamãe, quero orar pela família reunida, orar pelo povo de Deus. Orar pela nossa nação, pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, orar pelo povo de Deus em toda a face da terra. Senhor, graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Graças te damos por esta palavra que recebemos nesta manhã, que com certeza veio do teu coração para o nosso coração. Graças te damos, porque o Senhor nos alimenta com a sua palavra. Esta palavra que gera em nós vida abundante, esta palavra que gera em nós esperança, esta palavra que nos garante a certeza da salvação e da vida eterna. Ó Deus, abençoa as famílias reunidas, abençoa de uma forma especial as crianças, Pai. Ó Deus, tu dizes na tua palavra, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Abençoa, Senhor, os meninos e as meninas, que é exemplo do menino Jesus. Estes meninos e meninas cresçam em estatura e em graça diante de Ti e diante dos homens. Abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o vovô, abençoa a vovó. Abençoa-nos, ó Deus, nestes dias, quando temos que tomar todo cuidado para evitar doenças, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, abençoa o Brasil, abençoa as autoridades constituídas. Ó Deus, abençoa o presidente da República, por quem nós te louvamos e te damos graças. Abençoa, ó Deus, em tudo, em todas as suas decisões. Cubra-o com a tua graça. Ó Deus, abre as janelas dos céus e faz chover justiça sobre esta nação. Ó Deus, livra-nos do mal. Senhor, graças te damos por este momento de comunhão, em espírito e em verdade. Pai, dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.